Sejam bem-vindos a mais um programa Jucares e Você, feito com muito amor e carinho para você que está aí em casa nos assistindo. E hoje o nosso programa está imperdível. Iremos falar sobre mães, sobre saúde, sobre contação de história. E como dizia Francisco Quevedo, se você quiser ter saúde no corpo, procure tê-la na alma. Não é mesmo, pai? É, como é importante. Mente sã, corpo são e vice-versa. Iremos também, como não poderia deixar de ser, a mensagem do educador será para você que é mãe. Uma bela história sobre os gansos, mostrando a importância de você, logo que recebe o seu filho de Deus, se apresentar como mãe e protetora e direcionadora de seus caminhos por toda a vida. E hoje, no quadro Brilho no Olhar, iremos falar do projeto Sertãozinho. Isso mesmo, aqui nos nossos estúdios estão a Mônica e a Gorete, que vão contar um pouquinho para nós sobre esse projeto de contação de história maravilhoso. No quadro Sem Dúvidas, estaremos falando sobre birras, manhas, aquelas brigas entre irmãos que acontecem dentro do carro e que acabam enlouquecendo os pais. De uma forma alegre, divertida, mas sempre procurando passar com toda a seriedade os conhecimentos dos educadores da equipe Jucares Faria, que é formada pelo Conselho de Notáveis, de professores, psicólogos, pedagogos, enfim, de pessoas que têm uma larga experiência com crianças e jovens para auxiliar você, que é pai, mãe e avós. E você que está aí nos assistindo e gosta de música, hoje iremos falar de Gabriel Sater, o filho do Almir Sater, com uma dica assim maravilhosa e sorteio de ingresso para um show aqui em Santo André. Filho de peixinho, peixinho é. Com certeza. É maravilhoso, como pai também. Temos também, já na próxima semana, o quadro Como Vocês que são Filhos, fazer chegar as mensagens importantes para os seus pais, que vocês gostariam que seus pais soubessem, em relação aos que vocês pensam, os planos para o futuro, os pais poderem confiar mais em vocês ou não, os seus medos, as suas dificuldades. E também um espaço para os avós poderem dar umas dicas preciosas para os seus filhos no que se refere à educação dos netos, como uma forma de estar contribuindo com todo amor e carinho. E a nossa dica cultural é para você que está aí e gosta de teatro. Iremos sortear um par de ingressos para o teatro Toy Story e falar um pouquinho mais sobre ele. Temos também o sorteio de um par de ingressos por The Platters. Isso mesmo, que vai acontecer no Aramaçã, segunda-feira que vem. Eu não poderia deixar de falar, né, pai, do nosso entrevistado de hoje. O Dr. Francisco, médico homeopata aqui na cidade de Santo André, que tem feito, assim, muito pela saúde da nossa região. Gostou? Então nos espere, é rapidinho o nosso intervalo, eu já volto. Qual é a diferença, a grande diferença da homeopatia para a alopatia? A alopatia trata a característica de sintoma. Então, você está com febre, toma um antitérmico. Você está com cólica, toma um antiespasmódico. E a homeopatia trata pelo semelhante, ou seja, aquilo que você causou sintomas do indivíduo saudável, você trata o indivíduo como se fosse um espelho, entende? Jucares e Você. Apoio Cultural Mega Color Magazine 4451-7779. Biquerinos Restaurante Esfirraria. Capcom Advisor Group Assessoria. Class Vidros 2988-6856. Dr. Ricardo Brunetti Coelho, bucomaxilofacial, ortodontia. Reparadora Artcor Automotiva. Eu sou o Homem Invisível. Não, eu não sou personagem de histórias em quadrinhos ou de filmes. Você nunca me viu, mas eu existo. E não estou sozinho. Nós, invisíveis, somos muitos. Mas é fácil enxergar os invisíveis. É só olhar.
Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Estamos de volta, que bom que você nos esperou. E hoje aqui nos nossos estúdios da Eco TV temos uma presença muito especial do Dr. Francisco, médico homeopata. Isso mesmo, ele está aqui para bater um papo super gostoso conosco. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Francisco, é um prazer enorme tê-lo aqui. Thaís, obrigado pelo convite. Espero esclarecer, dar uma informação adequada sobre o que é a homeopatia, qual é a finalidade dela, quais são os limites, quais são as indicações e que as pessoas que estão nos assistindo possam realmente ter um benefício dessa medicina, então, tá bom? Com certeza, né, pai? Uma pessoa assim fantástica. Especial, né? Depois que você começou a tratar o Henrique, o Dr. Francisco, teve uma mudança assim, Nossa. em termos para a saúde, uma beleza. Bem, meu avô se tratou até mais dos 80 anos com as homeopatias do Murtinho Prado. Ah, verdade, Né? isso mesmo. Do Almeida Prado também. É o pessoal da antiguidade, né? Almeida Isso. Prado, né? Murtinho Nobre, né? Tudo, né? Todos aqui, o Dr. Licínio. Tem vários assim que eu convivi no começo da minha vida profissional, né? Mas já são falecidos nesse momento. Né? Bem, doutor Francisco, o Drauzio Varela, aí o doutor da verdade da Rede Globo, né, que eles costumam endeusar os profissionais lá que são apresentados no Fantástico, ele fez uma crítica muito mordaz e debochada da homeopatia, num debate que estava envolvido aí outros profissionais com a Marília Gabriela. E eu gostaria que o senhor, assim, passasse a sua versão sobre a homeopatia, porque eu acho que esse tipo de comentário totalmente antiético e desprovido de conhecimento mais profundo, às vezes induz milhões de telespectadores a não procurarem um tratamento tão maravilhoso como é o homeopático. Então esse espaço aqui do Jucares e você é para que o senhor possa estar esclarecendo a todos que nos assistem. Para que possa responder isso, eu estou tentando explicado mais ou menos como é que a homeopatia foi concebida, né? Um médico alemão no final do século XVIII, chamado Samuel Hahnemann, né? Ele se desencantou com a medicina da época, né? Quer dizer, era muito, tinha muito sanguessuga, tratamentos assim que não eram adequados para o paciente, então ele desistiu temporariamente da medicina. Então ele passou a viver de tradução de livros médicos assim para o alemão. Um determinado dia ele não concordou, né, quer dizer, com a tradução ou com a informação, né, quer dizer, sobre um medicamento chamado quina officinalis, que é a quina do Peru, que na época era usado para tratamento de malária, né? E ele não concordou, então ele teve um insight. Eu vou tomar esse negócio aqui, quer dizer, então preparou da maneira escrita para o paciente, tomou e aquele medicamento desencadeou um quadro de febre nele, quer dizer, ele não tinha nada, estava saudável e a partir daí ele desenvolveu febre. Então ele imaginou, quer dizer, se isso causa febre em mim, quer dizer,
né, eu que estou saudável, eu vou começar a experimentar outros medicamentos para ver que sintomas assim aquilo causaria. Então começou aquilo que na homeopatia é um dos 4 pilares da homeopatia, chama experimentação. Quer dizer, para que um medicamento seja considerado homeopático, né, tá certo? Ele tem que nós temos que dar aquele medicamento para indivíduo saudável, né? Por exemplo, pega uma planta, você pega o extrato da planta, faz uma preparação farmacêutica, dá para uma pessoa saudável, ela desencadeia uma série de sintomas. Quando você pega um indivíduo que está doente, que tem aqueles sintomas, né, então o indivíduo se cura daquele quadro experimental que foi feito. Tá? Então é assim que foi induzido a homeopatia. Ele fez isso com a quina, começou a fazer com uma série de produtos, né? Produtos minerais, né? Ouro, mercúrio, zinco, etc. E com plantas, né? E com animal, né? Com veneno de cobra, né? Com vários produtos ele começou a fazer isso. E aí, então, uma das coisas, assim, quer dizer, que realmente a homeopatia ela é concebida, quer dizer, qual é a diferença, a grande diferença da homeopatia para a alopatia? A alopatia trata características de sintoma. Então, você está com febre, toma um antitérmico. Você está com cólica, toma um antiespasmódico. E a homeopatia trata pelo semelhante, ou seja, aquilo que você causou sintomas do indivíduo saudável, você trata o indivíduo como se fosse um espelho, entende? Quer dizer, então, aquilo que você pega um indivíduo doente, você trata e você faz desaparecer aqueles sintomas, né? Outra coisa, outra característica que é o segundo pilar da homeopatia, então a gente chama de experimentação numa menção, né? Então, você só vai pegar os sintomas assim para poder tratar um indivíduo doente, desde que você faça o sintoma aparecer no indivíduo que não tem sintoma. Então, a gente tabula esses sintomas, quando pegar um indivíduo doente de novo, quer dizer, que tem aqueles sintomas, você dá o remédio e o indivíduo se cura. Terceira coisa, a princípio, um medicamento cada vez, né? Quer dizer, hoje a gente vai ao médico. Se está com dor de cabeça, 1 ou 2 remédios. Se tem dor de estômago, toma antiácido. Se tem pedra no rim, você toma outro. Se tem dor na coluna, toma outro. Você, de repente, nesse tempo, me tireoide, toma outro. De repente, você está tomando 5, 6, 7 remédios. A homeopatia, a princípio, toma um medicamento cada vez. E o remédio ele é tão diluído, tão dinamizado, que às vezes ultrapassa o número de advogados, só tem a energia do remédio naquele local, né? Tá certo? Então, né, naquele frasco de remédio. Então, são os 4 pilares da homeopatia. Evidentemente, como era uma medicina, assim, muito diferente da medicina da época, como hoje a homeopatia é diferente da medicina tradicional, na época os pessoal já combatiam muito o Hahnemann, né? Que aquela medicina não valia nada. Esse ciclo se repete a cada período, né? Agora é o Drauzio Varela, né? Não que ele morrer vai vir outro, vai falar a mesma coisa. É sempre assim do mesmo jeito, né? Com certeza. Eu acho assim, né? A gente tem que pensar, né? Se a homeopatia fosse tão ruim, ela já tem mais de 210 anos, as pessoas não procurariam realmente a homeopatia. Quer dizer, eu assim, eu tenho absoluta certeza que quando você indica o medicamento homeopático para o paciente naquele momento, ele faz efeito e desaparece a grande maioria das doenças. Então, basta se indicar corretamente, basta dar um medicamento adequado para cada caso após análise feita daquele quadro, que realmente a homeopatia ela cura e ela resolve o problema do paciente. Então, essa questão do Drauzio Varela agora, isso já é antigo, né? É antiquíssimo, né? Quer dizer, Hahnemann passou o final da vida dele em Paris, né? Ele se casou pela segunda vez com uma pessoa de Paris, e lá também não queriam, né? E as pessoas o procuravam, e ele, evidentemente, ia curando, e aquilo é o boca a boca, né? O boca a boca, é verdade, né? Eu pude comprovar isso e com você, meu filho, né, também, comigo, né? Amei a sua explicação, doutor. Vou convidar o senhor a assistir a mensagem do educador com a gente. Hoje a nossa mensagem é uma história assim muito bonita. É uma experiência que se faz. A gansa, assim que ela bota os ovos, ela fica lá chocando por dias e dias e dias. Quando os gansinhos começam a picar os ovos para saírem, você vai com umas luvas de amianto, ajunta a gansa, esconde ela lá no lugar distante dos gansinhos. Quando eles nascem, você coloca um pano vermelho cheio de guizos e fica chacoalhando. Eles vão quebrar as cascas dos ovos e vão ficar todos ali bem quentinhos debaixo desse pano vermelho. Depois de alguns minutos, você pega o pano e sai arrastando e eles vão atrás. Por quê? O ganso
os 5, 10, 15 primeiros minutos da sua vida, ele fica só olhando para identificar quem é a mãe. Depois de 1 hora, 1 hora e meia, aonde você puxar aquele pano vermelho com guizos, os gancinhos vão atrás. Aí você chega e solta a mamãe ganso. Fique bem longe dela, porque ela vai vir voando a 1,5 metro de distância com o bico aberto. É uma situação aterradora. E ela vai destruir esse pano vermelho que está pegando os filhotinhos dela. Vai morder, vai bicar, melhor dizendo, vai estraçalhar tudo aquilo. Só que os gancinhos acham que o pano vermelho é a mãe. Eles vão ficar apavorados. E quando ela for na direção deles, querendo cuidar, que eles fiquem debaixo das asas, eles fogem desesperadamente. Com os nossos filhos, com os seres humanos, também acontece a mesma coisa. Não é que eles nascem, olham para um lado, olham para o outro e de identificar a enfermeira, o médico como sendo aquele que vai ser a mãe. Não. Deus dá um tempinho um pouco maior para as nossas crianças. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos para que você tenha a oportunidade de mostrar quem é a mãe. Ensinar sobre as coisas da vida, a natureza, as cores, os pássaros, os cheiros, os perfumes, os sabores, falar e ensinar sobre Deus. Depois disso, se aparecer alguém e querer levar os seus filhos embora, não consegue. Mas o contrário é verdadeiro. Se nós perdemos os primeiros anos da vida de uma criança para mostrar o que é certo e o que é errado, o que é ser pai, o que é ser mãe, a importância de Deus, vem alguém com um pano vermelho e leva os nossos filhos embora. E depois não adianta fazer que nem a gança, ir lá estraçalhar aquele que nos tirou os nossos filhos. É uma oportunidade que nós não podemos perder. Você que é mãe, neste dia que se aproxima em comemoração a esta data, felicidades, muita força, se ligue em Deus. Eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um beijo para minha saudosa mãe Marta. Esteja ela aonde estiver. Te amo, mãe, e obrigado por tudo. Excelente mensagem, viu, pai? Maravilhosa. Não tentem repetir essa experiência, que bicada de ganso não é fácil não, muito cuidado. Tem que ser orientado, né? Senão não dá certo. Não. E doutor, falando em mães, qual a importância da mãe dentro do tratamento homeopático do filho? Total, né? É a mãe que dá a informação da criança, né? Quer dizer, nós consideramos assim, né? A partir do momento que fez a união do óvulo com o espermatozoide, né? Fez uma célula mãe, já é um ser, né? Então, aquilo que a mãe sente, quer dizer, qual é o contexto que ela está vivendo naquele momento, se a gravidez foi programada ou não, etc. Então, aquela energia, ela fica com a criança um certo período, né? Então, ter um filho é uma situação de extrema seriedade, né? Às vezes a criança desenvolve patologias, né? A partir do ventre materno, né? Quer dizer, patologia pode ser uma patologia física, pode ser uma patologia energética, né? A criança que não dorme direito, a criança que é rebelde, né? A criança que você explica, quando ela é menorzinha, ela não compreende, ela tem uma rebeldia, às vezes, por situação de desconforto que a mãe passou durante a gravidez, né? A gente não vai julgar se a mãe está certa ou errada, mas é uma situação real que ela viveu. Uma gravidez que não foi programada, a princípio, causa um sofrimento na criança, né? Ele percebe isso energeticamente. É verdade. Né? E a partir de que idade eu posso estar passando a homeopatia para a criança? Olha, existem algumas pessoas, né? Eu tenho um colega lá no consultório que é ginecologista, já na própria gravidez, quando a mãe tem... Olha que interessante. Tem alguma questão, ou física, ou emocional, a gente já conversa com ela, já começa a dar homeopatia para ela, aquilo já interfere no filho, entendeu? Não tem momento, qualquer período, quanto mais cedo começar, melhor, né? Quer dizer, existe uma prevenção contra vacinas que é feita com medicamento homeopático, hoje a gente impede que as crianças tenham muita reação de vacina, né? Hoje a vacina é grande responsável por esse mundaréu de doenças respiratórias que tem hoje aqui, né? Então, quem tem filho na escola a partir de 1 ano sabe. De cada 10 crianças, 10 ficam doentes direto, né? Vira o tempo,
a criança fica com tosse. Vira o tempo, quem tem tendência tem crise de bronquite. Vira o tempo, a criança tem febre, né? Então, a grande maioria das crianças que vão começar o tratamento no consultório hoje tem rinite catarral, tem sinusite, tem asma, né? Tem doença de pele, né? E isso é um tratamento que mais se ouve falar. A parte respiratória, garganta, alergias. É isso mesmo. E mesmo lá na escola tem várias mães que fazem o tratamento homeopático para as crianças e os resultados são altamente significativos. Sem aquela sonolência que os xaropes acabam dando, antialérgicos, né? A gente usa uma expressão, né? Quando você toma um antibiótico, um anti-inflamatório, etc., você faz o sintoma desaparecer por um período, dali uns dias o efeito do medicamento desaparece, os sintomas reaparecem, né? É verdade. É assim que funciona, né? A homeopatia tenta ver como um todo, quais são as características, assim, realmente da criança que precisam ser avaliadas, né? Então a gente tenta definir um medicamento, assim, que normalize o físico e o emocional da criança, e a partir daí a criança se sente melhor. Esse é o grande risco da automedicação, se bem que agora alguns empecilhos. O pessoal não pode chegar e comprar antibiótico, às vezes parar antes do tempo. Então esse é um cuidado que as mamães sempre têm que ter com os filhos. Mesmo na homeopatia a gente não indica assim, né? Não pede o pessoal fazer automedicação. Então a homeopatia, claro, é uma medicina assim, muito benéfica, com pouquíssimos efeitos colaterais, mas desde que mal indicada, ela também não faz bem, né? Você pode pegar um remédio, pode dar uma tosse, você pode pegar o remédio e provocar uma ansiedade na pessoa. Então acho que cada caso tem que ser avaliado, tem que ter um segmento por um médico. Não é porque é natural que não faz mal, né? De jeito nenhum, de jeito, né? É isso com mesmo, certeza. Né? É isso mesmo, né? E você aí em casa, está gostando do nosso bate-papo? Temos muito mais. Eu vou para o intervalo e volto, rapidinho. Eu acredito que 70% a 80% das pneumonias resolve com homeopatia, né? Quer dizer... Jucares e você. Apoio cultural Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Viajar Melhor, www.viajarmelhor.com.br. Vassoler Dance Club. É sempre o melhor destino pro nortista, sulista ou nordestino. Todo brasileiro tem que viajar, conhecer o que o país tem pra mostrar. Se você quer se encantar, o Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. O Brasil é o melhor lugar. Em nenhum país do exterior tem tanta beleza, tanto calor. Do sudeste pro centro-oeste, da praia ao interior, viaje pra matar saudade ou conhecer uma grande cidade. Você vai lembrar tudo que viu. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Tem um Brasil melhor, em todo canto tem, aqui também. Aqui em São Paulo, o governo federal fortalece a economia e gera empregos. Com o PAC, obras de urbanização trazem mais dignidade para comunidades na capital. Obras de saneamento por todo o estado melhoram a qualidade de vida da população. E o Minha Casa, Minha Vida vai realizar o sonho da casa própria de mais de 300 mil famílias paulistas. Na minha vida tem um Brasil melhor. Aqui também.
estamos de volta com mais um bloco da nossa entrevista com o Dr. Francisco, médico homeopata. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe homeopatia para ansiedade, depressão, para emagrecer? Existe. Quer dizer, ansiedade, né, para cada pessoa tem uma característica, tem um motivo, tem uma causa, né? Então é importante que você compreenda bem o que está acontecendo naquele momento, né, para que realmente você defina um medicamento para ansiedade. Existem muitos medicamentos, né? Agora, como eu te falei, né, para você definir um medicamento, você tem que ver características assim, infância, adolescência, casamento, trabalho, qual é a expectativa da pessoa naquele momento, quer dizer, o que está acontecendo na vida dela, alimentação, né, a pessoa come muito chocolate, em geral tem muita ansiedade, né? Então, o chocolate... Meu Deus do céu, então eu preciso parar de comer chocolate. O chocolate tem esse efeito, ele na hora ele amacia um pouco o ego e o estômago também, né? Mas depois passando efeito, ele fica pedindo sempre mais coisa, né? Bem, por essas informações já se vê que a consulta não é aquela de 2, 3 minutos. Não é, nem pode ser, né? Nem pode ser. Porque são vários fatores que a gente leva em consideração no sentido de definir um medicamento homeopático, né? Para a ansiedade, lógico, a ansiedade é um problema assim, mais crônico, que a pessoa traz uma história que faz com que ela seja ansiosa naquele momento, né? Tá certo? O que acontece, por exemplo, agora, mês de abril e maio, com essa inversão térmica, nós estamos no outono, etc., tem muita criança doente, por exemplo, né? Então, assim, né? A criança naquela faixa de idade, né? Então, a mãe tem que ter uma observação sobre a doença da criança, né? Por exemplo, a criança tem tosse, qual é o horário que a tosse piora? O que faz a tosse piorar? Deitado piora ou melhora? Tomando água melhora ou piora? Comendo melhor ou piora? Brincando, né? Quer dizer, se a criança está nervosa, está chorando, quer dizer, o que acontece com a tosse? Como é que é a febre? Qual é o horário? Mesma coisa, né? Então, precisa, assim, com calma, sentar e a mãe ser observadora, ter calma e paciência, dar a informação correta, você ter um diagnóstico da medicina ocidental, né? Amidalite, bronquite, rinite, etc, para você definir um medicamento mais adequado. Quer dizer, não tem receita de bolo, assim, né? Quer dizer, e se eu chegar com uma criança, com uma dor de garganta, com uma febre, homeopatia? Lógico, sempre resolve, né? As amidalites, doenças respiratórias, são doenças relativamente fáceis de resolver, né? Com homeopatia hoje, eu acredito que 70% a 80% das pneumonias resolve com homeopatia, né? Quer dizer, dá para você definir um medicamento, né? Quer dizer, mesma coisa, sempre a mesma história, né? Você tem que ter um diagnóstico adequado, né? Então, um diagnóstico não só da medicina, como um diagnóstico homeopático, né? A criança vai precisar de um remédio chamado fósforos, vai precisar de pulsatila, de brione, etc, de acordo com a característica dos sintomas que acompanham a doença, entendeu? Então, a gente fala, homeopatia é a doença do semelhante ao homem. Lembra que eu falei, né? Então, você faz a experimentação, tabula uma série de sintomas do indivíduo saudável. Quando você pega o indivíduo doente, né? Tá certo? Então, você escolhe o medicamento que é como se zerasse, é uma coisa de espelho, né? Entendeu? Então, você pega aqueles sintomas e você dá e a pessoa vai zerando realmente o... Perfeito. Isso, né? Tá? Thaís, acho que eu vou contar para ele aquela história do vô Juca. É muito boa essa história mesmo. O meu avô se tratou até quase os 80 anos que ele viveu, sempre com homeopatia. E ele tinha um primo que era muito chato, o Nivaldo. Tinha lá a mesma idade da época que ele, 70 e poucos anos. E chegou lá, ele já estava assim... envelhecido, com algumas dificuldades. Também você sempre se tratando com essas bolinhas de açúcar aí. Meu avô começou a defender a homeopatia. Não, sempre me cuidei, sempre dei muito bem. Se não fosse ela, eu já estava debaixo da terra. E os dois velhinhos lá discutindo, né? E ele falou assim, isso aí é feito tudo numa panela. Depois colocam numa forma, põe para secar, depois põe as bolinhas nos vidrinhos, colocam os rótulos, mas é tudo a mesma coisa. Aí meu avô falou para ele assim, vou te dar uma para te provar que você está enganado. Vai já te dar uma reação, você vai ver uma coisa. Imagina, isso aí não funciona, é açúcar, não tem o problema de diabetes, pode dar o vidro inteiro. Não, eu vou te dar só uma. Bolinha. Pegou uma pastilhinha daquela 46 e deu pro primo Nivaldo. Tomaram um cafezinho, dali a pouco o Nivaldo começou a suar, falou que já tinha que ir embora. Não, fica mais, meu avô puxava o assunto e nada.
Aí ele despediu rápido e saiu, meu avô saiu, ficou na varanda da casa, que era de frente a uma igreja em São José do Barreiro, tinha os arvoredos, o jardim muito bonito, né? E ali mesmo ele viu o primo lá abaixando atrás de uma moita. Né? Quando ele contou essa história pro meu pai falou, pai, o 46 funciona, mas foi tanto assim, só uma pastilhinha. Ele comeu só uma, mas eu pus umas 5 no café dele. Era muito chato. E, doutor, aqui no nosso programa nós temos um quadro chamado Brilho no Olhar. E hoje nós temos a presença de 2 pessoas maravilhosas. Eu vou convidar você e você que está aí em casa para assistir com a gente. Hoje, no nosso quadro Brilho no Olhar, eu tenho a presença de 2 pessoas muito especiais. A Mônica e a Gorete, do projeto Sertãozinho. Isso mesmo, elas estão aqui nos nossos estúdios. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo agradecendo a presença de vocês 2. Fico muito feliz, assim. Realmente vocês são pessoas que têm o brilho no olhar, naquilo que faz, assim. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando um pouquinho da profissão de vocês, né? A Mônica fez administração, a Gorete assistência social. O porquê vocês escolheram essa profissão? Pode começar falando para mim, por favor, Mônica. Bom, em primeiro lugar, obrigado por ter recebido esse convite, é uma honra, né? Eu, secularmente, sou técnica em administração, mas desde pequena eu fui criada num lar cristão, né? Meu pai e minha mãe eram cristãos, né? E aí eu aprendi a olhar o próximo diferente, né? Bacana. E através da igreja, nós ficamos sempre envolvidas com o trabalho social, né? Legal. Nós não acreditamos que uma igreja esteja inserida em algum lugar e que não possa fazer a diferença no bairro onde ela está. Perfeito. E aí foi quando, há 8 anos atrás, né? Nós fomos através de uma igreja, instituídos no bairro de Vila Carlina. E lá, quando chegamos, eu e meu esposo, nós nos deparamos com uma situação muito terrível. Ali é conhecido também como bairro do Sertãozinho, que é ao lado da Casa Lar e de um presídio. E o bairro não é tão pobre em si financeiramente, é um bairro industrial, mas é um bairro pobre de carência de crianças, de amor, de carinho, né? Tudo, né? Temos muitos casos de pedofilia, então a situação é complicada. E aí nós conhecemos, né, esse Instituto Assistencial Educacional Renovo, que é da igreja aqui da Vila Alzira, Assembleia de Deus, dirigida pelo pastor Antônio Campassi. E ele abraçou a causa e nós começamos nesse projeto. Poxa, que bacana. Né? E através disso eu conheci a Gorete, né? Maria Gorete, que está comigo hoje. E sentamos e conversamos e ela também resolveu abrir mão da profissão para estar comigo. Que bacana. E a partir daí nós formamos esse projeto chamado Contação de História e inserimos dentro dessas escolas. Olha, que bacana. Gorete, fala um pouquinho para mim sobre os objetivos do projeto Sertãozinho. Então, eu vou estar tentando corrigir aquilo que você colocou. Eu não sou assistente social, eu sou agente social. Certo. Eu trabalhei há um tempo na terceirizada na prefeitura como agente social na área de zoonoses. E a partir daí eu fui convidada, através do Instituto Renovo, através da coordenadora Mônica, a estar auxiliando, sentando e fazendo planejamento de como estaremos trabalhando juntas dentro do Sertãozinho, que pertence a Mauá. Certo. Então, o nosso objetivo, assim, se sentimos assim como uma ferramenta dentro da necessidade colocada no Sertãozinho. E estamos assim alcançando, o resultado está sendo muito bom, um trabalho de formiguinha, Thaís, mas o resultado é muito... Mas isso que importa, não é? Sim. Eu acredito que um pouquinho, se cada um fizesse um pouquinho, seria tão diferente. Né? Nós sentimos assim, mediante a autorização que nós tivemos de entrar nas escolas. Essa foi uma oportunidade ímpar para mim e para a coordenadora Mônica. Temos assim, nos nossos bastidores algumas pessoas voluntárias bem competentes que nos auxiliam,
que se fosse para citar seria um tempo muito grande para falar de cada um que nos auxilia, mas nós estamos na linha de frente e as ideias estão sendo colocadas, estão sendo aceitas por um diretor que é da sede de Mauá, da escola de Mauá, e esse trabalho nós tentamos fazer o melhor, às vezes com pouco recurso, mas o melhor de nós tentamos. Muito bacana. E eu imagino que vocês devam ter assim uma infinidade de bons momentos para contar aqui para nós. Sim. Mas eu vou pedir para você escolher um e contar para mim. Olha, bons momentos nós temos sim, temos muitos. Cada criança é única, né? Com certeza. Mas é natural que algumas crianças acabam marcando a vida da gente, né? Houve um momento muito forte quando nós começamos a trabalhar lá. É um bairro muito bombardeado por tráfico de drogas, né? E existe uma criança muito linda que a gente se afeiçoou muito a ela. E nós estávamos cuidando dessa família, dessa criança, e esse dono do tráfico veio até nós nos abordar para perguntar o que estava acontecendo ali. E eu disse, ele me perguntou se eu sabia quem era ele, eu disse que sim. E ele disse que se eu estava tomando o espaço dele naquele lugar. Eu disse para ele que não, até o momento que ele não tocasse nas crianças, né? Claro. E ele não gostou da minha resposta, né? E eu estava com essa criança, estava com a minha filha. Hoje minha filha tem 10 anos, mas a minha filha, na época, ela tinha 6 anos, né? E eu não vou esconder que eu fiquei muito apreensiva, né? Mas eu sou muito confiante no Deus que eu sirvo, no propósito que Ele tem preparado para nós. E aí ele estava junto com a sua equipe e estavam bem armados. E ele me perguntou, pôs a mão assim e me perguntou se eu sabia o que ele tinha ali. E eu disse para ele assim que sim, que eu sabia. E eu disse para ele assim, a única diferença entre mim e você é que eu sei o que você tem debaixo da roupa, porque eu consigo ver. Mas você não consegue enxergar o exército de pessoas, de anjos celestiais que estão ao meu redor, junto com essas crianças. Perfeito, muito bonito. E através disso, essa criança, né, que hoje já está grande, ela teve assim um súbito de alegria, como se alguém tivesse socorrido ela, mas que não fosse só uma pessoa física. Entendeu? Que fosse alguma coisa que ela pudesse falar, não quero, porque alguém maior que ela está me protegendo. Poxa, então isso foi bacana, muito lindo, muito lindo. Bonito. Foi um momento muito marcante mesmo. Devemos aprender que quando nós queremos nos aproximar mais de Deus, não podemos estar à parte da sociedade marginalizada. Devemos estar juntamente com elas para entendermos o problema, o propósito pela qual ela está daquela maneira. Por isso, nós temos que estar espiritualmente fortalecidos e esperando sempre o melhor de Deus para as nossas vidas. Por isso, nós, do projeto de contação de histórias, entendemos que precisamos fazer a diferença. Como esse programa, temos que olhar a mais para elas. Muito obrigada. Olha, o nosso tempo, ele é assim muito reduzido. Eu gostaria de ficar o resto do programa conversando com vocês, mas vou trazer vocês de volta. Obrigada. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Eu vou entregar para vocês um mimo do nosso quadro Brilho no Olhar. Ai, obrigada, que lindo. Foi um prazer muito grande mesmo ter vocês aqui. E você aí em casa, gostou do nosso bate-papo e conhece alguém como a Gorete e a Mônica com esse brilho no olhar? Mande-nos um e-mail no gilcaresevocê@gmail.com indicando a sua pessoa que nós iremos trazê-la aqui no nosso estúdio da Eco TV. Olha, eu fiquei encantada com esse brilho no olhar. São pessoas assim, realmente que, nossa, vivem e amam fazer esse trabalho, né? É verdade. Incrível. O brilho no olhar dela iluminou as trevas no olhar do traficante, né? Foi muito bonito. Foi muito bonito mesmo. E você aí em casa, você gostou do nosso brilho no olhar? Temos muito mais. Vamos para o intervalo e voltamos rapidinho. Nos aguarde.
Mas a maior dificuldade que eu tenho é tentar convencer as mães para não dar antitérmico quando a criança começa com um pouco de febre. Jucares e você. Apoio Cultural Mega Color Magazine 4451-7779. Miquerinos Restaurante Esfirraria. Capcom Advisor Group Assessoria. Class Vidros 2988-6856. Dr. Ricardo Brunetti Coelho, bucomaxilofacial, ortodontia. Reparadora Articor Automotiva. Eu sou o Homem Invisível. Não, eu não sou personagem de histórias em quadrinhos ou de filmes. Você nunca me viu, mas eu existo. Eu não estou sozinho. Nós, invisíveis, somos muitos. Mas é fácil enxergar os invisíveis. É só olhar. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Que bom que você nos esperou. Estamos de volta aqui com uma entrevista maravilhosa com o Dr. Francisco Pintão, médico homeopata aqui da nossa região, uma pessoa maravilhosa. Doutor, fala pra mim qual o seu maior sonho. Eu espero continuar trabalhando, né, que Deus me dê saúde, né, e alegria de trabalho como eu estou tendo assim nesse momento, né, e que eu possa acertar o máximo possível, né, com os meus pacientes. É o meu maior sonho, né. Eu tenho família, que eu possa conviver com a minha família harmoniosamente, né, com os meus filhos, né, tenho 2 netas já, né, então, e com todo mundo que me rodeia, é isso. Fazer as pessoas felizes, eu acho, né, é o meu maior sonho. Bacana. Doutor Francisco, qual a importância de Deus na sua família, vida pessoal e até mesmo profissional? É tudo, né? A gente pede sempre a proteção, né? Eu acredito em Deus. Tudo que eu sou hoje eu devo a Ele, né? Pelo meu trabalho, pela crença que eu tenho, por assim, perseguir certos princípios morais e religiosos, vamos dizer assim, né? Tá certo? E eu sinto que eu tenho ajuda espiritual mesmo, né? Determinados quadros assim do meu trabalho são difíceis, né? E de repente vem um insight, né? Vem alguma coisa, né? Que ele fala, olha, vai por esse caminho, faz essa pesquisa, ou tenta fazer essas coisas e em geral dá certo, né? Então eu acredito realmente. Essa é a fé que move montanhas. Lógico, é isso mesmo. Que vence, né? Doenças e assim por diante. Tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser assim mesmo. Entendeu? Doutor, nós estamos agora na semana do Dia das Mães, né? Se aproximando. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a mãe do doutor, a influência que ela teve. Minha mãe era muito religiosa, né? Quer dizer, e ela me instruiu sobre determinados princípios morais que são comuns a qualquer indivíduo, né? Na face da terra, né? Não que
exerce uma religião, ou siga uma religião, mas, né, de você respeitar o próximo, né, de você realmente fazer as coisas adequadamente, conquistar as coisas com o seu trabalho, né, tá certo? Se a sua vida está boa, realmente agradecer, se ela está ruim, você procurar ver o que você pode fazer para melhorar, né, tá certo? Respeitar o seu irmão, né, tá certo? Não ser dinheirista, assim, né, não procurar ver as coisas só pelo aspecto do dinheiro, uma consequência do seu trabalho, né, entendeu? Então, esses princípios todos, né, de respeito, né, de amizade, né, de você preservar uma amizade, da família, né, manter a família unida, assim, né, quer dizer, então, isso vieram basicamente dela, né? Como é importante as mães, né? Verdade. Esse dia que se aproxima, é justa homenagem, mas se homenageia nesse dia, mas a gratidão tem que ser todos os dias da vida. Já tem muito tempo que ela já se foi, já tem mais de 26 anos, mas de vez em quando a gente lembra e a gente fica, né, com o olho marejado. Dói. Lembrar para não sofrer, né? A minha se foi há 3 anos e até hoje dói muito. Dói. É um buraco. A importância das mães é algo assim muito, muito forte. Né? A mãe sempre dá um amor incondicional, né? Quer dizer, não tem condição o amor da mãe, né? Você aprontando ou não aprontando, você fazendo as coisas adequadamente, é claro, ela tem a obrigação dele corrigir e tal, mas o amor da mãe é divino, né? A mãe, ela dá o único amor que a gente não tem que fazer por merecer. É isso mesmo. Todo o restante é preciso. Verdade. Com a esposa, com os amigos. Ela não, você pode não merecer, mas ela te ama. É o amor de Deus através dela. Isso mesmo. É totalmente doador, né? É doador. Assim, ela dá muito bonito, né? É muito bonito mesmo. E você que está em casa, vamos acompanhar o quadro Sem Dúvidas? Bem, hoje a pergunta de uma mãe desesperada com as brigas no carro. É da Dona Helena, de Santo André. Tenho 3 filhos, Paulinho de 7, Pedro de 6 e Yasmin de 4. É só entrarem no carro para começarem a brigar. Todos querem a janela, um começa a cutucar o outro, cada um quer falar mais alto e ao mesmo tempo. Vamos ao McDonald's, diz um. Não, ao Habib's. Não, eu quero ir na casa da avó, diz o menor. Não tem acordo, eu mando parar e nada. Grito e nada, ameaço e nada. É como se eu não existisse. E quando estou com meu marido, a coisa piora mais. Ele é pior que as crianças e fica uma gritaria só. Quando não começam a fazer birra e a chorar sem parar. Acabamos todos brigando, eu passeio acaba perdendo a graça. Em casa, até que eles não brigam tanto. Por que eles fazem tanta birra, mãe e malcriações no carro? Nossa, mãe, realmente é uma situação difícil, né? Bem, eles brigam muito no carro e fazem manha porque um dos objetivos da birra e da mãe é chamar a atenção da mãe e do pai. E ali dentro você está presa, como num aquário, não dá para sair do carro com as 3 crianças dentro. Então eles começam as birras, um cutucar, um fazer outro, mas o objetivo maior é testar até que ponto você vai. Imagina a família como sendo uma matilha. Eles vão querer chamar a atenção para mostrar quem é que tem mais poder. Quem é que vai conseguir ganhar a mãe para defendê-lo dos outros irmãos. E para isso cutuca, diz que foi o outro, onde começam todas essas brigas. Ficar, como a senhora disse, gritando não resolve. Pôr o braço para trás e tentar acertar também não. É até divertido para eles, porque eles sabem que as suas ameaças você não vai cumprir. Quando chegar em casa, vocês vão ver uma coisa venada. A gente que é pai e mãe acaba esquecendo, chega na hora lá de casa, nem lembra o que aconteceu, eles estão tão bonzinhos assim, vou voltar naquela situação para criar um outro clima ruim, deixa para lá. E se deixou uma vez, você ensinou que a ameaça não funciona. Uma dica que funciona muito nesses casos de muita bagunça e baderna dentro do carro. Põe o som dos alto-falantes traseiros e aumenta o rádio, uma música que você gosta. Eles começam a gritar mais alto, você põe mais alto. Quem passar do lado e ver toda aquela gritaria, aquele som, vai achar que é um novo lançamento de alguma música de funk, alguma coisa assim. Que me perdoem os músicos, né? Que lá a gente não pode chamar assim de música. Não resolveu? Procure um lugar assim mais tranquilo e seguro. Pare o carro, desligue, desça,
faça um alongamento, espreguice, abre o porta-mala, dá uma olhadinha. Depois que você notar que eles pararam, você senta e pergunta: será que a mamãe pode dirigir em tranquilo agora? Se começarem de novo, não ameace mais, não fale nada, não tenta bater. Volte para casa, coloque o carro na garagem, desligue e entre. E o passeio, e o futebol, e o clube, isso e aquilo outro, não, cansei. Vocês foram muito chatos com a mãe hoje, que faz tanto por vocês. Acabou o passeio. Nós não vamos sair daqui enquanto a senhora não levar. Tudo bem, vocês querem ficar aí? Entre, estoure aquela pipoca bem cheirosa, que vai o cheirinho até na garagem. E quando eles vierem assim hipnotizados pela pipoca, fique lá assistindo televisão. Faça isso numa quinta-feira, no Jucares e Você. Quando eles quiserem mudar de canal, não. Vocês não iam pro clube, pra avó, no futebol. Hoje a televisão é minha. Faça isso algumas vezes. Você vai ver como eles vão mudar. Não caia na armadilha. Isso são fases e passa. Não passa. Você tem que agir com sabedoria e com energia. Felicidades, Dona Helena. Espero que possa ter ajudado. Excelente resposta, hein, pai? Parabéns, viu? A gente procura transmitir o que o Conselho de Notáveis da escola acredita ser a melhor resposta para o momento. É verdade. Doutor Francisco, fala para mim a maior dificuldade que o doutor encontra aí no dia a dia, ou já encontrou, assim, na profissão. Pode parecer esquisito, mas a maior dificuldade que eu tenho é tentar convencer as mães para não dar antitérmico quando a criança começa com um pouco de febre. É mesmo? Parece ridículo, mas é assim mesmo. Eu imagino, porque eu como mãe, quando eu vejo um dos meus dois ficar com febre, a gente desespera. Tem que entender o seguinte, né? A mãe tem que entender o seguinte, quer dizer, só faz convulsão por febre quem tem a tendência de ter convulsão por febre. Como eu falei, né? A criança que vai no consultório já passou na mão de tanto profissional, já teve tanto 39 graus de febre na vida, que ela, se tivesse que ter convulsão, ela já teria tido, né? Por que a gente sempre pede, explica, fala? Porque a gente sabe que hoje, independente da terapêutica utilizada, né, pode ser homeopatia, pode ser qualquer terapêutica, a gente sabe que a febre induz os mecanismos de defesa, né? Quer dizer, então faz com que os linfócitos B, que são responsáveis pela produção de célula relacionada à defesa, como anticorpos também com o mesmo intuito, elas são induzidas pelo aparecimento da febre, né? Ou seja, para grande maioria das doenças, né? 70%, 80%. Se a gente não faz nada, ou se a gente espera, o próprio organismo da criança reage. Acaba combatendo aquilo que está dando. Poxa, que dica maravilhosa, viu? A mesma dificuldade é essa. Você perguntou e eu falo. Olha, assim. que bacana. Verdade. E você aí em casa, gostou dessa dica? Tem mais uma dica agora no nosso bloco Dica Cultural. Vamos lá. A nossa dica cultural hoje está imperdível, cheia de ingressos para você que está aí nos assistindo. Temos um par de ingressos para o The Platers, dia 13, no Clube Atlético Hora Maçã. Isso mesmo, eles vêm trazendo canções assim, The Great Pretender, Only You. Então você que gosta, mande um e-mail para jucaresevocê@gmail.com. Não esquece e corre! Temos também, para quem gosta de teatro e tem filhos pequenos, o espetáculo Toy Story. Isso mesmo, no Teatro de Mauá, no dia 18 de maio. Temos um par de ingressos para vocês. Eles vêm trazendo todos os personagens do filme, um musical fantástico, onde os artistas cantam, dançam, eles dão um verdadeiro show, vale a pena conferir. Dia 18 de maio, no Teatro Municipal de Mauá. E para encerrar, você que gosta de música, temos o Gabriel Sater. Ele mesmo, o filho do Almir Sater. Ele vai estar no Sesc Santo André, dia 17 de maio. E ele deu de presente para você que está aí nos assistindo e vai mandar um e-mail agora para o jucaresevocê@gmail.com, um par de ingressos. O show dele é no dia 17, às 21 horas, no Sesc Santo André. Viu quanta coisa legal? Então corre mandar um e-mail para nós.
Fantástica, né, pai, essas dicas. Ah, sim, saindo daqui já vou mandar um e-mail aí. Isso mesmo, corre mandar. Uma mensagem no Face para concorrer. Bom. Doutor Francisco, um prazer enorme recebê-lo, mas o tempo aqui parece que corre mais do que lá fora. O tempo de TV é sempre curtinho. Né? É verdade, mas de uma qualidade imensa com a sua presença aqui. Eu gostaria que o senhor desse assim, uma mensagem final para as mães, falando da importância da prevenção, né? E o tempo restante é seu. Então, eu queria mandar a seguinte mensagem às mães, né? Então, ame o seu filho, proteja seu filho, nessa época do ano agora de inverno, assim, quer dizer, evite sair assim com ele de casa por qualquer pretexto, né? Quer dizer, se tem uma festa de aniversário para ir, vá bem cedo e volte para casa com ele cedo. Respeite o horário de sono, você fazer com que o filho fique saudável, né? Tá certo? Oriente de maneira adequada, restringe assim, quer dizer, dê bronca nele e coloca de castigo se for necessário, tá certo? Então, não deixa realmente correr solto, que senão se você perder o controle dele agora, quando ele for pequeno, você nunca mais consegue. Se esperar que Deus vai dar bom tempo, que o filho vai escorar sozinho de uma dificuldade que ele tenha, uma não qualidade que ele tenha, isso não vai acontecer. Então, você tem que orientar adequadamente. É difícil dizer não, mas é necessário dizer não, né? Muito bacana, né? Muito bem, mensagem forte, que não há remédio que cure uma educação e ensinamentos que não foram dados na época adequada. Adequado, isso mesmo. Bom, que pena que está chegando no final, né, pai? Fazer o quê, né? Senhores patrocinadores, vamos esticar esse programa mais um pouquinho, né? É verdade. Mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença, doutor. Foi, assim, um momento muito agradável. Tenho certeza que vamos estar chamando novamente para batermos um novo papo, né, pai? Com certeza. Vai ser colocado, assim, o endereço, o telefone para contato, para que muitas mães possam aí se beneficiar dos seus conhecimentos tão bonitos, né, de inspiração, inspirados por Deus, e também de toda a beleza da medicina homeopática. Independente do médico ser procurado, procure sempre um médico, né? Tá certo? O médico tem um cabedal de conhecimentos, etc., quer dizer, que possa ajudar seu filho mais do que se for na farmácia, mas se for por uma pessoa que é terapeuta holístico ou qualquer coisa parecida, tá certo? É importante o diagnóstico, e de acordo com o diagnóstico, a gravidade ou não da doença. Isso acho que só o profissional médico tem condição de avaliar. Obrigado. Poxa, muito obrigada, viu? Perfeito. E você aí em casa, gostou do nosso programa de hoje? Mande seu e-mail com sugestões para o jucaresevocê@gmail.com. Eu gostaria muito de, nesse programa, agradecer a presença do médico, né, o Dr. Francisco Pintão, da Mônica Nagoretti, no quadro Brilho no Olhar, do pessoal da produção aqui, sempre fantástico, e gostaria de homenagear todas as mães. Um feliz Dia das Mães, vocês são, assim, muito especiais. E em especial, é claro, para minha mãe. Mãe, te amo. Fiquem com Deus, até o nosso próximo programa. Mãe, você sempre de olho em mim, às vezes juro não reparo. Mãe, seu colo sempre ali presente, amor tão puro, amor tão raro. Mãe, perdoa minha ausência, às vezes tenho trabalhado muito.